tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e estamos aqui para mais uma aula de filosofia para o primeiro ano. Nosso tema de hoje é sobre Sócrates. Iniciamos com uma frase dele, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, já damos início aí com essa frase. E aí nós vamos buscar aí o que é ser sábio, o que é conhecimento, o que é ignorância, enfim. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os sofistas, aquele grupo de filósofos, os mestres, os sábios, que ensinavam a arte da oratória, do falar bem, enfim, e que foram muito importantes no período da história da filosofia. Foram muito criticados porque cobravam, foram criticados também pelo seu relativismo, mas foi um grupo muito importante porque eles ensinavam essa arte do discurso, da retórica, que fazia parte do desenvolvimento da filosofia ou do início da polis grega. Então, antes de falarmos propriamente de Sócrates, para a gente relembrar também que Sócrates é o filósofo da polis. Sócrates é o filósofo da antropologia. Sócrates é o filósofo que vai refletir sobre o comportamento do homem na polis. Lembrando que da palavra polis, a raiz da palavra polis é a palavra cidade. E na palavra cidade surgem as palavras cidade, cidadão, cidadania. E da palavra polis também vem a palavra política, que seria, no caso, a política seria a administração da polis, a organização da polis, que surgiu aí no período dos gregos. E o local, onde se fazia política era a ágora, era a praça pública, onde se encontraram os sábios para discutir os rumos do conhecimento, da política, da ética, da moral, de como o homem viver na sociedade. Muito bem. Sócrates nasce em 470 a.C., morre por volta de 370, morre por volta de 399 também a.C., teve toda uma história. Seu pai era um escultor, o nome dele era Sofronisco, e sua mãe era parteira. E foi com base a profissão da sua mãe que Sócrates montou todo o seu sistema filosófico. Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreve sobre Sócrates, os principais são Platão e Aristóteles. Então, Sócrates tem essa importância na história da filosofia pelos seus escritos pela sua caminhada, através de Platão, principalmente, que foi o seu discípulo. Lembrando que na filosofia antiga, a base da filosofia antiga são os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates era um ser que andava pelas ruas de Atenas, questionando a política daquele período, e ele foi muito contra os sofistas. Por quê? Ele percebeu com o seu método socrático, seu método filosófico, que os sofistas eram muito relativistas, eles não tinham compromisso com a verdade. Então, para Sócrates, o sofismo, os sofistas, conduziria a democracia, o governo de todos, para o abismo. Ele foi um grande crítico dos sofistas. Ele não aceitava o posicionamento ideológico dos sofistas. Por quê? Porque um dos objetivos da filosofia é a busca da verdade. Sócrates trabalhou muito forte nessa questão da verdade, tanto que morreu, entregou a sua vida em favor da sua ideia pela busca da verdade. Muito bem. Uma frase que é atribuída geralmente a Sócrates é a frase "conhece-te a ti mesmo". O Sócrates acreditava que quando o homem conhece a si próprio, ele pode conhecer o outro e o mundo. Mas anterior ao conhecimento do outro e do mundo,
é preciso conhecer a si próprio. E isso tem toda uma reflexão, todo um trabalho muito profundo a ser feito. Ele compartilha, então, aqui do desprezo aos sofistas, como eu falei anteriormente, por causa do relativismo, ou seja, os sofistas, segundo os filósofos posteriores, acreditavam que eles eram muito relativistas, a verdade em si não existia verdade absoluta, e o seu discurso eram discursos voltados totalmente para os seus próprios interesses. E o saber fundamental proposto por Sócrates é a sua máxima, conhece-te a ti mesmo. A missão de Sócrates, qual foi a grande missão de Sócrates? Buscar a verdade na filosofia. Esse é um dos objetivos da filosofia, a busca da verdade, um conhecimento claro, objetivo, real. E essa discussão filosófica foi despertada com Sócrates. Sócrates acreditava que através dessa discussão, através da argumentação, através do diálogo, você poderia chegar ao que nós chamamos hoje de conhecimento. Sócrates representa um marco importantíssimo na história da filosofia. Enquanto os pré-socráticos tinham aquela visão voltada para a cosmologia, Sócrates, juntamente com os sofistas também, vão fazer esse divisor de água do cosmológico, ou seja, do estudo do mundo, do universo, e vai passar para o antropológico, questionando o homem, questionando a forma como ele vai conviver e ser na sociedade. Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreve sobre Sócrates são os filósofos posteriores, Sócrates, Platão. Como se desenvolveu a filosofia de Sócrates? O Sócrates desenvolve a sua filosofia por meio do diálogo. Através do diálogo é que você conhece, você busca saber. Como exemplificar isso aí de uma forma melhor? É como se tivesse duas pessoas e cada um pudesse comunicar-se. E ali nessa comunicação, cada um ia colocando a sua ideia. Então, dialogando. Como que você chega ao conhecimento? Através do diálogo. Esse foi o primeiro passo do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento socrático. Sócrates abordava as pessoas e perguntava. E ali começava com uma pergunta. Assim como no senso comum, às vezes você, dependendo da cultura e o local, de repente você tem uma pessoa desconhecida e ali você começa um diálogo, uma conversa. Sócrates também partiu desse princípio. Qual era o método socrático, então? Vamos verificar. Então, Sócrates foi considerado o pai da filosofia antiga. Ele nunca se contentou com as crenças da sua época. Era uma pessoa, para aquele período, uma pessoa muito crítica. E não acreditava também na forma como era conduzida a democracia ateniense. E aí ele começou a questionar aquele modo, desconfiando das meras aparências das coisas e questionando sempre. Sócrates buscava incansavelmente a realidade verdadeira das coisas. Como eu disse anteriormente, Sócrates é marcado por essa busca da verdade, a busca do real. Para Sócrates, então, o que deveria fazer o filósofo? O filósofo era como uma parteira. Seu objetivo era dar a luz das ideias. Lembrando lá da sua mãe era parteira. Ela ajudava as mulheres a dar a luz. Sócrates também queria ser parteiro, não no sentido biológico, mas ele queria ser parteiro do conhecimento. E muitas das vezes nós bem sabemos que estudar, chegar ao conhecimento é como se fosse um pacto. E dependendo da área não é tão fácil assim. Mas quando você chega ao conhecimento, você chega à luz, e essa luz chama-se conhecimento, e é tão bom. E o desejo de Sócrates era fazer com que as pessoas chegassem a esse conhecimento. E aí ele chama a arte da parteira. Estudar, chegar ao conhecimento seria fazer essa arte da parteira como a sua mãe fazia com as mulheres.
né? Ajudar a dar a luz da vida, e Sócrates ajudar a dar a luz do conhecimento. Então, quais os caminhos? 2 caminhos. São 2 as bases do conhecimento ou da filosofia socrática, dividido em maiêutica e ironia. O que seria essa maiêutica? A maiêutica é comparada ao parto, né? A arte da parteira. Seria como perguntas sobre perguntas. Sócrates abordava as pessoas e ali começava um diálogo por meio de perguntas. E Sócrates era um ótimo perguntador. Então esse processo da maiêutica, que é cobrado no Enem, no PSS e até mesmo em qualquer outras questões aí dos vestibulares, a maiêutica é a arte das perguntas, a arte de perguntar. Fazer com que a pessoa, né, o seu interlocutor, traga, né, as razões e os conhecimentos. A segunda parte é a ironia. A ironia é guiar a conversa de tal forma que as pessoas entrassem em contradição. Sócrates muitas vezes fazia de conta que não sabia sobre um assunto, começava a perguntar para ver até onde a pessoa realmente sabia. Essa é a chamada ironia socrática. E aí Sócrates percebeu algo fantástico, né? Que muitas das vezes existiam pessoas de alto padrão, de alto grau, que eram consideradas pessoas sábias, mas na verdade quando Sócrates começou a questionar essas pessoas, ele percebeu que as pessoas não sabiam tanto assim. Foi essa crítica que ele fez aos sofistas. E aí ele chegou à máxima dele, que é só sei que nada sei, que nós vamos complementar no outro vídeo. Ainda sobre o método socrático, ele seguia da seguinte forma: assim, quando alguém se dizia corajoso, Sócrates imediatamente perguntava: para você, o que é a coragem? E ali começava o diálogo, através da pergunta, através da maiêutica. Quando alguém se dizia justo, ele exigia maiores explicações sobre o que é a justiça. Muitas das vezes existem perguntas, né, que são difíceis, são simples de se responder, mas se você parar para pensar realmente o que é a justiça, o que é a coragem, e explicar, nem sempre as pessoas conseguem. Então, o Sócrates partia desses princípios simples para chegar à profundidade do conhecimento das pessoas. E Sócrates percebeu que as pessoas não sabiam realmente o que era. Você sabe o que é a coragem? Você sabe o que realmente é a justiça? Você sabe o que é o amor? Você sabe o que é realmente a amizade, no sentido profundo das coisas? Então, são esses questionamentos que se tinha aí no período do Sócrates. Ele era um ser desapegado aos bens materiais, tinha um hábito de caminhar propondo os diálogos. Diz que Sócrates era um cara muito feio, né? Sempre que não vai ser cobrado no vestibular, mas que Sócrates era um cara feio, não gostava muito de banho. Ele era feio. Imagina uma pessoa feia, era o Sócrates. Mas, por outro lado, as pessoas se encantavam, né, com a sua inteligência, com os seus diálogos, com o seu conteúdo. Os diálogos eram sobre temas comuns, como eu falei anteriormente. Através de perguntas reflexivas, abordava temas mais complexos, levando seus interlocutores a questionar as suas certezas. Então, qual é o método de Sócrates? A pergunta, o questionamento, e fazer com que as pessoas produzissem, através dela mesmo, o conhecimento, certo? Vamos à frente. De novo, então, só para a gente retomar, maiêutica. A maiêutica, então, que é o parto das ideias. O parto da luz, a vida, aqui o parto das ideias. Dar luz ao conhecimento. Esse é o conceito de maiêutica. A arte de pergunta sobre pergunta. Sócrates respondeu alguma coisa nos seus pensamentos, na sua forma? Não. Sócrates era um ótimo perguntador e isso incomodou a sociedade ateniense naquele período. Depois, por fim, a ironia, que é essa
essa interrogação. A ironia socrática tinha um caráter purificador, de fazer com que as pessoas, através do diálogo e da pergunta, chegassem a um conceito de contradição, né? Então, Sócrates usou muito a chamada ironia socrática para chegar ao conhecimento. Por quê? Muitas das vezes as pessoas são possuidoras de certezas, de verdades, e que, quando são questionadas, nem sempre elas são tão firmes assim. Muito bem. Então, para a gente encerrar, né, essa frase é de tal profundidade. A sabedoria começa com a reflexão. Então, espero que você nessa aula tenha refletido um pouco sobre o diálogo, sobre o questionamento, sobre a ironia e sobre essa busca da verdade que o Sócrates colocou muito forte, né? Se a sabedoria começa com a reflexão, ele diz o seguinte depois: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Quando ele questionou as pessoas de Atenas, ele percebeu que ele nada sabia, né? E chega a máxima: só sei que nada sei. Então tem aí, né, uma chargezinha: só sei que nada sei. E aí o professor, né, então Sócrates vai estudar. Se você sabe que nada sabe, já é um caminho. Quer dizer o seguinte, que nós estamos sempre aptos a aprender. Nós sabemos muitas coisas, mas nós estamos sempre em construção, sempre aprendendo. Eu, enquanto professor, também sei que nada sei, porque a todo momento eu estou aprendendo algo. Nós estamos aprendendo neste momento de pandemia a lidar com esse tipo de trabalho remoto, enfim, o quanto que nós vamos aprender. Espero ter contribuído para vocês. Uma boa aula e daqui a pouco teremos aí a segunda parte do Sócrates. Até mais. Tchau, tchau.